Capítulo 2. O que há do outro lado do Oceano Atlântico? Todo dia é a mesma coisa. O despertador não deixa a menina esquecer a hora de levantar. De nada adianta fazer de conta que não está ouvindo aquele trim interminável. Sua mãe logo aparece, abre a janela e diz: Bom dia, flor do dia, já é hora de acordar. Espreguiçando-se na cama, Lorena tenta ganhar mais uns minutos dizendo: Ah, mamãe, só mais um pouquinho. Nada feito. Teremos um dia cheio pela frente, emenda a mãe. É sempre assim. Mães nunca acordam para um dia vazio, se é que isso existe. Mas naquele dia que parecia tão igual, nem tudo seria o mesmo. Assim que Lorena chegou à escola, já veio a primeira novidade. Ou melhor, ela trombou com a novidade. Lorena tinha um novo colega justamente com quem ela tinha acabado de esbarrar. Seu nome era Akin, um menino que falava em português diferente do que falamos no Brasil. Assim que eles se recuperaram do tombo, ele foi logo perguntando com aquele sotaque estranho. Olá, como você se chama? Quantos anos você tem? Você estuda aqui há muito tempo? Lorena pensou rápido. Nossa, que menino perguntador. Oi, eu sou Lorena, tenho 11 anos e estudo aqui há um tempão. Antes que ele fizesse novas perguntas, prosseguiu. De onde você veio? Nunca te vi aqui antes? Assim, Lorena ficou sabendo que Akin tinha chegado de Angola havia pouco tempo com os pais e uma irmã. Ela achou legal ter um colega estrangeiro que falava português, mas ficou com uma interrogação. Onde ficava Angola mesmo? A professora Yolanda também ficou curiosa quando conheceu Akin e logo depois de dar-lhes as boas-vindas, propôs que a turma aproveitasse a presença dele para saber mais sobre alguns países africanos. Foi então que ela explicou ser Angola um dos 53 países que fazem parte do continente africano. E foi por estar certa de quanto alguns países como Angola têm em comum com o Brasil que Yolanda propôs a atividade daquela manhã. Vamos todos para a biblioteca e, em duplas, vocês terão de pesquisar sobre algum país do continente africano. No final da manhã, terão de nos contar uma novidade, uma descoberta. Nem preciso dizer que Lorena e Akin formaram a primeira dupla que, em disparada, correu para a biblioteca. Logo, logo decidiram que queriam descobrir por que no Brasil e Angola, países tão distantes um do outro, se fala a mesma língua, o português. Mas assim que chegaram à biblioteca, deram-se conta de que, para responder aos que intrigavam, era preciso atravessar o Oceano Atlântico. África, um grande continente. Depois de algumas horas e muitos livros sobre a mesa, eles souberam que a África é um continente muito extenso. Por ser tão grande, existem na África vários tipos de climas e relevos. O continente é cercado por 2 oceanos, o Atlântico a oeste e o Índico a leste, e é banhado por 2 mares, o Mar Vermelho a nordeste e o Mediterrâneo ao norte. Florestas, savanas e desertos mostram quanto é diversificado o continente africano. E não pense que deserto é lugar sem vida. Muito da história da humanidade teve como palco o Saara. Há muito tempo era sob o sol forte do deserto que os comerciantes árabes e africanos negociavam produtos diversos. Eles vendiam e compravam barras de sal, ouro e tecidos. Para tanto, eram organizadas grandes caravanas com camelos transportando mercadorias e pessoas por rotas que só quem conhecia bem o deserto podia percorrer. Essas caravanas eram chamadas de cáfilas. Akin ficou intrigado com aquelas longas filas de camelos e viajantes que sobreviviam no Saara, onde as temperaturas podem chegar a 50 graus Celsius durante o dia e baixar para menos 5 graus durante a noite. Bastou mais uma página para que o menino começasse a se imaginar montando um daqueles camelos à frente da tropa de viajantes. Ele pensou que os viajantes deveriam enfrentar muitos desafios, tempestades de areia, falta de água e noites geladas. O cansaço durante aquela viagem foi tão longa, o trouxe de volta à biblioteca e à companhia de Lorena. Deve ser bem legal andar de camelo, não acha, Lorena? Eu estava pensando exatamente isso. Você nunca experimentou viajar num desses grandões? Ah, só nos meus sonhos. Eu morava em Luanda, a capital de Angola, e lá não é como o deserto. É uma cidade grande, com muitas feiras e lojas sem camelos atravessando as ruas. Além disso, os carros são mais rápidos, né? Entendi, respondeu Lorena, dando-se conta de que na África de hoje existem centros urbanos importantes. Mas o tempo corria e eles ainda não tinham descoberto como era possível que Akin, vindo de tão longe, pudesse falar português como Lorena. Foi então que a professora pôs diante deles um livro com o seguinte título: Brasil e Angola, uma longa história. Revirando as folhas do livro, eles ficaram sabendo que o Brasil tinha muito a ver com Angola. Tudo começou com a parte mais triste, mas muito importante da nossa história: a escravização de homens, mulheres e crianças africanas que foram trazidas para o Brasil.
Séculos atrás, muitas pessoas eram capturadas em várias regiões da África e vendidas como escravas para diversos países, incluindo o Brasil. Essa migração forçada uniu para sempre o Brasil aos povos africanos, e era justamente nas praias angolanas que começavam muitas dessas viagens cheias de sofrimento, separações, medo e coragem. Quem fosse escravizado viajava amontoado nos porões dos navios e durante muitos dias tinha de sobreviver com pouca água e pouca comida. Esses navios eram chamados de tumbeiros, porque lembravam as tumbas onde as pessoas eram enterradas. Muitos realmente não suportavam as péssimas condições da viagem e morriam no mar. Isso é assustador, disse Lorena arrepiada. É mesmo muito triste, concordou Akin. Mas eu também sei que antes do tráfico na região, onde hoje é Angola, existiam povos muito bem organizados. Isso mesmo, disse a professora, que observava os dois com atenção. Precisamos saber mais sobre a história desses povos, cuja organização social e política era muito diferente da nossa. Só assim vamos perceber que a nossa ligação com gente que vivia do outro lado do Oceano Atlântico. E para entender o quanto o Brasil e Angola são países próximos, é preciso recuar ao tempo em que os navios portugueses chegavam pela primeira vez às praias da costa africana. Para explicar melhor como se deu essa relação, a professora Yolanda contou a história a seguir. Era o ano de 1443, quando o navegador português Diogo Cão atravessou o Oceano Atlântico e chegou à foz do rio Zaire, onde existia o importante reino do Congo. Esse reino era formado por aldeias e tinha como capital a cidade de Mambsa, onde vivia o rei. Cabia a ele cobrar impostos dos chefes das aldeias e, em compensação, protegê-los de inimigos. Quando da chegada dos portugueses, quem governava o reino do Congo era Nisga. Para fazer contato com ele, Diogo Cão enviou-lhe mensageiros com presentes até seu palácio em Mambsa. Mambsa era uma cidade bem estruturada e bonita, e nela viviam comerciantes, sacerdotes, soldados, agricultores e toda a corte real. Os mensageiros portugueses ficaram impressionados com o que viram, mas como eles não voltaram, Diogo Cão julgou que eram prisioneiros e resolveu retornar a Portugal levando consigo 4 conguenses. Seu plano era apresentá-los ao rei de Portugal e trazê-los de volta após algumas luas, e assim ele fez. Passaram-se meses. A notícia do retorno dos 4 conguenses vestidos como os portugueses, trazendo presentes correu rapidamente pelas praias da região. Logo que chegaram, os 4 homens procuraram Nisga e contaram tudo o que tinham visto em Portugal. Eles falaram sobre os costumes, barcos e armas dos portugueses. Pensando em tornar seu reino ainda mais forte, Nisga decidiu propor aliança com o soberano português Dom João II. E durante muito tempo, portugueses e conguenses mantiveram relações comerciais e políticas, embora nem sempre amistosas. Os africanos compravam cavalos, ferramentas e tecidos dos portugueses e pagavam com peles, marfim e cobre de excelente qualidade. Mas pouco a pouco os negócios passaram a ter como principal moeda de troca os escravos. A partir daí, o poderoso reino começou a correr perigo. O tráfico de escravos passou a ameaçar os aldeões que até então sustentavam o reino do Congo com impostos e soldados. Começou a faltar gente para trabalhar nas lavouras, e à medida que mais aldeias eram atacadas para escravizar pessoas, mais enfraquecido se tornava o reino. E isso fez com que o rei do Congo reagisse à presença de comerciantes europeus na região. Mas era tarde demais. Os povos da região resistiram muito, mas países como Portugal, Inglaterra, França e Alemanha foram dominando os territórios que antes pertenciam ao reino do Congo. Por fim, o grande reino acabou se desorganizando. Angola surgiu na região onde há séculos existia o poderoso reino do Congo e durante muito tempo permaneceu sob domínio dos portugueses. Mas muita coisa mudou de lá para cá. Angola deixou de ser colônia portuguesa em 1975. Desde então, o país tem se desenvolvido e se esforçado para superar os problemas causados por tantos anos de exploração de suas riquezas e de sua gente. Depois daquela longa viagem dos desertos às praias angolanas, as crianças olhavam umas para as outras impressionadas com quanto a vida delas estava relacionada. Tão cheia de novidades, difícil foi decidir o que contar para a turma. Algo estava claro para elas: a nossa história não pode ser contada sem a África.